Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu recebo no estúdio da TV Assembleia SP o deputado José Zico Prado, do PT. Deputado, prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui. Prazer é meu, Jorge, estar aqui junto com vocês e a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer grande estar aqui para a gente debater um tema que para mim está sendo muito sacrificado. Primeiro, uma população de quase 70 mil habitantes da ilha de Bororé. Deputado, vamos falar aqui sobre travessias de balsas, as travessias de braços da represa Billings, do Bororé. Para quem não conhece, o deputado já esteve lá, teve oportunidade, conhece a causa daqueles moradores. O senhor falou em 70 mil moradores. Quase. 70 mil é uma cidade, deputado. 70 mil moradores lá no Bororé. No estado de São Paulo tem 510 cidades com menos de 50 mil habitantes. Então você vê que a ilha de Bororé é uma cidade importante do estado de São Paulo. Sim. Agora, por que ela é relegada ao segundo plano? Como é que está a situação de mobilidade desses moradores, deputado? Então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade para a gente estar fazendo esse debate aqui, para que a opinião pública do estado de São Paulo conheça o problema de que São Paulo tem uma ilha, né? Isso, a primeira coisa é... Quase que ninguém sabe que São Paulo tem uma ilha chamada Ilha do Bororé. E é uma região muito bonita, que eu acompanho há muitos anos o trabalho lá dentro, dos moradores que estão lá, que primeiro eram para ser retirados da ilha, porque a ilha é área de preservação ambiental. Nós lutamos muito, não para que a gente acabasse com a preservação ambiental, mas que não jogasse as famílias no olho da rua, porque é uma área importante. Fizemos uma discussão muito grande, tanto no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, aqui na Assembleia Legislativa, com quem do governo interessava na época, da Prefeitura de São Paulo, que a gente pudesse preservar a ilha, mas também sem sacrificar os moradores. E a gente conseguiu isso, fazer um TAC lá, e hoje a maioria já está recebendo as escrituras dos seus pedaços de terra que tem lá há tantos anos. Vou tem só gente traduzir lá aqui dentro... do deputado. TAC é termo de ajustamento de conduta que foi firmado com o Ministério Público pela não retirada das pessoas e, claro, fazer procedimentos, ter alguma urbanidade, né? Porque não dá para morar lá sem a mínima condição. Tem a igreja, tem uma escola, mas não é o suficiente. A escola é uma escola primária. Sim. Então as pessoas precisam sair, inclusive, para estudar. Sair da ilha. Sai da ilha para estudar. E não é um percurso grande. Sim. O problema é a movimentação da ilha, que precisa de uma balsa com maior capacidade. Sim. Aliás, o senhor está falando em travessia de balsas, as pessoas nem sequer dão conta. Com o enchimento do reservatório Billings, que foi no começo do século passado, eu estou falando em 1927, né, deputado? 1920 a 1930. Pois é, levou um tempão para encher. E aí algumas áreas que se passavam, né, viraram ilhas, né? Estão cercadas de água ali por todos os lados. E o que acontece? Por que não se faz uma ponte, haja vista que é um pedaço, às vezes 400, 500 metros de travessia, não se pode pensar numa ponte lá? Porque já tem obra grande de vulto lá, eu posso dizer o Rodoanel, que passa lá pertinho. Passa perto não, o Rodoanel passa dentro da ilha. Passa dentro da ilha. Dentro da ilha, o Sim. Rodoanel, mas eu acho que nem a população quer e nem é correto fazer uma ponte ali, porque você vai abrir um flanco que aquilo pode ser destruído a qualquer momento. Sim. Eu acho que o que precisa é ter a responsabilidade de colocar para os moradores da ilha de Bororé uma travessia adequada para que eles não sejam refém de um projeto que, em nome da preservação ambiental, eles sofrerem tanto como estão sofrendo hoje. Sim. É só isso que é a luta de lá. E a população está perfeitamente consciente disso. Então, o que nós queremos é uma balsa maior de capacidade para que possa transbordar. Hoje, o pessoal demora muito mais de 2 horas, fica esperando para que a balsa chegue para atravessar do outro lado, que a balsa é pequena. Sim. Começamos a fazer essa negociação da questão da balsa, porque tinha muito quebra-quebra, tinha assalto à noite, não tinha iluminação para a travessia, o policiamento não tinha policiamento na área. Então todo mundo que estava lá era sujeito a qualquer
dano material e Sim. também de vida. Muita gente corria risco de vida. Eu tive a oportunidade de uma noite ir lá ver como é que era. Sim. O senhor Como falou é? 2 horas de travessia, de uma pequena faixa ali, né, de lâmina d'água. A pessoa fica esperando 2 horas para atravessar, deputado? Por quê, Jorge? A balsa é pequena e o fluxo de pessoas é muito grande. Sim. Porque só pode atravessar um ônibus por vez. E as pessoas a pé com uma pequena quantidade de carros. Sim. Então, isso não contempla, não dá para atender aquela quantidade de moradores. Isso não é de hoje que vem acontecendo. Sim. Eu comecei a trabalhar isso em 2011, na gestão do deputado Milton Flávio, que foi deputado conosco, que era gestor lá na IMAI. Nós fizemos uma discussão para que a gente pudesse fazer com que a balsa fosse maior, que a balsa tivesse uma capacidade muito maior e que pudesse ter, é lógico que sempre vai ter fila de espera, Sim. é lógico que aos fins de semana que vai muita gente visitar a ilha, parentes vai Que é para... bonito, né, o lugar, né? Tem um muito fluxo de bonito, turistas. É, um fluxo de turista muito grande. É lógico, mas o que nós não estamos permitindo, que não pode acontecer, é pessoas que ficam doentes do outro lado e que tem que esperar chegar a vez dele de atravessar. E às vezes tem fila de quilômetros de carro esperando para atravessar. Então nós precisamos, a população tem o direito de ter uma balsa com maior capacidade. Bom, a nossa produção levantou pelo sistema de balsas da EMAI, né, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que existem 3 balsas operando no reservatório Billings. Um é o sistema, né, que opera a balsa do Bororé, partindo do Grajaú. Depois tem uma segunda balsa, que sai da ilha e vai até Taquacetuba, em direção a São Bernardo do Campo, já nos limites aqui entre São Paulo e São Bernardo do Campo. E tem a balsa João Basso, que transporta uma maior quantidade de passageiros e chega até o Riacho Grande, essa já em São Bernardo do Campo. Como é o diálogo entre os prefeitos, os municípios, São Paulo, São Bernardo do Campo, e essa interface que o seu mandato tem feito, deputado? Primeiramente, eu acho que precisa deixar claro que nós não estamos reivindicando que seja piora para São Bernardo, piora para Itaquaquecetuba. Não é nada disso. Taquacetuba. Taquacetuba. É. Nós não estamos reivindicando, tirando o direito de nenhum deles. O que nós estamos reivindicando, o que o pessoal da Ilha de Bororé está reivindicando, é que em 2011 nós fizemos um acordo que até 2014 eles teriam uma balsa com maior capacidade de transbordo. Com essa balsa pronta e com a reivindicação de São Bernardo do Campo e com a eleição do deputado Orlando Morando, essa balsa que era para a Ilha de Bororé foi para São Bernardo, deixando o povo da ilha a ver navios. Não a ver balsa, nem navios e nem balsa. Nem balsa. Então, é essa a nossa reclamação. O São Bernardo, o prefeito Orlando Morando tem todo o direito. O que não tem direito é agora, pior para mim, Jorginho, é que depois de quantos anos? De 2011 até a... Sim, já 2016, 6 para 7 anos se passando. Mais de 6 anos se passaram. Agora a EMAI vem com um discurso dizendo que eles não são uma empresa de transporte, e sim de geração de energia. Mas eles fazem isso desde quando encheu a represa de 1920, 1930, que eles fazem esse transbordo. Sim. Só agora, 100 anos depois, eles vêm falar que eles não têm isso. Eu acho que isso é um desrespeito para a população, por isso que nós estamos muito... a população está muito nervosa, reclamando, com razão, porque depois de quase 100 anos eles falarem que agora não, essa não é atribuição da EMAI. A Isso é da balsa foi Secretaria... reformada, chegou a ser reformada, porque a balsa ela tinha capacidade para 240 pessoas, passou a 304, 23 veículos por viagem, né? A antiga eram 21 veículos. De alguma maneira, aliás, os números também são gigantescos, são 58 mil viagens por ano, 2 milhões e 400 mil pedestres, né, que trafegam nessas balsas e 800 mil veículos, viu, deputado? Os números quase 1 milhão. Justificam mais aparelhos, mais equipamentos, mais balsas, vamos dizer assim. Uma vai, outra vem, porque, ao que parece, é uma só, fazendo o serviço É uma balsa só, guiada por um cabo de aço. Sim. Não é, então é uma balsa que
que tem segurança, nós não Sim. estamos aqui falando da segurança, é uma balsa Segura. mas tem que ser uma balsa com maior capacidade para fazer esse transbordo do pessoal da ilha. E como a ilha também evoluiu, muita gente, muitas famílias, os filhos cresceram, casaram e estão morando junto com os pais lá, e aumentou muito a população da ilha nesse século todo. Então, por isso que hoje na Comissão de Transporte de manhã eu aprovei um requerimento pedindo que o pessoal da EMAI venha na Comissão de Transporte para explicar essa situação. Eu não estou querendo mudar a atribuição da EMAI, mas não admito que a EMAI, depois de 100 anos, venha dizer que agora não é ela que tem que transportar as pessoas. Sim. Deputado, ainda sobre o trabalho das balsas que operam nesse sistema Billings, o que falar para a população que se depara com a questão dos fluxos, tal e qual a marginal do Tietê, Pinheiros, ou seja, período da manhã, período da tarde tem uma movimentação maior. Como justificar, por exemplo, uma melhor mobilidade na ilha de Bororé e também aqui no Grajaú, que ela liga a zona sul de São Paulo, né? Então, todo mundo sabe do aumento da frota, do aumento da população de São Paulo, todo mundo reconhece isso. Sim. Agora, a obrigação do governo do estado é atender as pessoas. E é isso que nós estamos pedindo. Foi isso que nos levou até a isso. E agora, na última reunião que eu tive com a EMAI, junto com a população, a EMAI não se comprometeu a ir na reunião, porque agora eles estavam... agora que eles vão chegar lá numa assembleia da ilha, lá na ilha de Bororé, eles têm que falar, a EMAI falou que não é com ela mais. Sim. Então nós pedimos para que a EMAI estivesse presente e fosse lá falar para o pessoal da ilha que o que eles disseram para nós, falar, não foi ninguém, Jorge. Deixou isso nas costas da população e parece que quem era mentiroso é o deputado e a comissão. Por isso que deixa... De onde vem essa, vamos colocar entre aspas aqui, má vontade com aquela população que lá reside e há décadas. As pessoas estão radicadas lá há muito tempo. É claro que a população cresceu, mas não cresceu de uma hora para outra, deputado. Não, isso estão lá há muito tempo já, né? Estão lá há muitos anos. Tem famílias lá que têm 50, 60 anos que moram lá na ilha. Sim. E parece que também os problemas não são só na travessia de balsa. No entorno também as ruas não são bem... Não, as ruas não são bem cuidadas, é um problema da Prefeitura de São Paulo. Agora a EMAI está dizendo que aquilo lá tem que ser discutido com a Secretaria de Transporte do município, porque o transporte ali é municipal. Sim. Mas vir falar isso depois de 100 anos é muita falta de respeito com a população. Eu não estou aqui dizendo que eles estão errados. Tá. Mas cada um tem a sua responsabilidade. O governo do estado tem a responsabilidade dele porque não passou isso para o município há tantos anos atrás. Sim. Só agora, depois de 100 anos, vem falar que não é mais da EMAI. A segunda questão, Jorge, é a questão de que a população não pode, de jeito nenhum, ser a responsável, que tem uma organização dentro da ilha, tem uma associação, ela não pode ser responsável por aquilo que que o estoque de mentira acabou. Porque foi isso que aconteceu. A justificativa é sempre, lá é uma APA, uma área de proteção ambiental, portanto não se pode fazer obra, não se pode mexer. Não pode mexer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acho que ninguém melhor para preservar a ilha do que os moradores que estão lá hoje. Sim. E se você nunca foi e tiver a oportunidade, você vai ver o quanto aqueles moradores têm protegido aquela... Eu já fui até a balsa, só não atravessei para o lado de lá da Ilha do Bororé. Mas se tiver a oportunidade, travessa, você vai logo chegar, tem umas casinhas, depois tem uma igreja, tem uma escola, e depois tem toda praticamente uma cidade, mas dentro da mata. Sim. Deputado, o aspecto turístico, ele também pode ser aproveitado. A gente falou pouco, mas se já é um trauma para o morador, o que falar para aquele turista que já mora na Zona Sul, que tem poucas opções em termos de lazer, que também procura a Ilha do Bororé nos finais de semana? Como fica a ilha no sábado e no domingo? Então, Jorge, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, alguns fins de semana. As filas triplicam.
É muita gente que vai visitar parente e vai pescar, Jorge, do outro lado. Tem muitos pescadores que vão ficar aqui, ficam lá em uma área de lazer que a Prefeitura de São Paulo ou o governo do estado poderia aproveitar muito bem para dar lazer para a população. É o que todos querem, né, deputado? Mas nunca foi pensado nisso. Entra governo e sai governo e não olha aquilo como um patrimônio do município de São Paulo e do estado de São Paulo. Essa que é a questão que está sendo colocada. O governo vê aquilo como um problema e não como uma solução. Sim. Eu vejo a Ilha de Bororé como a solução, tanto para o lazer quanto para a preservação ambiental. Deputado, ainda as gestões do seu mandato aqui com relação ao que se pode ser feito no âmbito dessa Assembleia Legislativa, que aqui também tem assunto municipal, o senhor falou transporte, mas no caso do seu mandato aqui, o que se pode discutir no âmbito do mandato no tocante à melhoria do fluxo aí para a Ilha do Bororé. A gente vai ter aqui uma audiência pública, né, nessa casa, no sistema de balsas como um todo no estado de São Paulo. Mas dentro da Comissão de Transportes e Comunicações, qual foi a sua indicação, o seu ofício? O meu ofício, meu requerimento, para que a IMAI venha aqui e fale aquilo que ela falou comigo, que olha, não é atribuição da IMAI fazer o transbordo por balsa. Sim. Então, quem vai assumir isso? Quem vai assumir? Sim. É isso que a comissão que eu estou pedindo na Comissão de Transporte. Se não é ela, quem é? O que é que nós da Comissão de Transporte, o que a Assembleia Legislativa pode fazer? Se eles abrirem uma negociação com a Prefeitura de São Paulo, para que a Prefeitura de São Paulo assuma essa responsabilidade, assuma esse serviço para dar uma melhor qualidade de transbordo para aquela população. Alguém já alegou para o senhor, por exemplo, que o core, né, da atividade fim da EMAI é a geração de energia elétrica e a regularidade das águas do Tietê e do Pinheiros para contenção de enchentes, ou seja, se ela tiver que mudar o status dela, ela só vai gerar energia e regularizar a questão das enchentes e não vai fazer mais transporte de passageiros e de veículos. Essa incumbência poderia ser passada para o município? O senhor acredita nessa possibilidade? Porque outros serviços de balsa são operados pela Dersa, por exemplo, a travessia Caraguá, Se você pegar Caraguá, Ilhabela, sim. Tudo aí. E nessa audiência pública, por isso que eu continuo fazendo com que na Comissão de Transporte a gente ouve a EMAI, porque nessa audiência pública, com certeza, nós vamos discutir problemas também sérios quanto a travessia de outras áreas que são prioritárias também, que você pega... Pelo volume que tem, imagina, Ilhabela, você pega São Sebastião. Ilhabela, São Sebastião, outras que têm uma demanda talvez até maior do que... Então nós não podemos ficar só dependendo. Foi por isso o meu requerimento na Comissão de Transporte. Deputado, outras ações de mandato, o senhor também está na CPI da cartelização da citricultura. Vamos falar um pouco sobre isso, o senhor tão bem conhece o estado de São Paulo e a situação dos citricultores paulistas. Olha, Jorge, essa é uma questão que eu tenho acompanhado isso aqui desde o meu primeiro mandato, e eu já estou aqui no 7º mandato. A laranja aqui no estado de São Paulo, ela já teve picos de produção que, com você mesmo, já acompanhando há tantos anos aqui na Assembleia, a gente já mostrou aqui na TV Assembleia caminhões de laranja sendo jogados fora porque a indústria de suco de laranja não queriam comprar porque diz que tinha um excesso de suco no mundo. Sim. Né? E nós acompanhamos isso. Eu tive no governo do governador Mário Covas, nós tivemos audiência com o próprio governador, que depois o governador pedindo para ser vendido laranja nas estações do metrô. Sim, campanha de laranja no metrô. Campanha de laranjas no metrô. E assim, nós sabemos que esse não é o problema. O problema é que tem um cartel no mundo hoje. Não é no Brasil, é no mundo que esse grupo de produtores de suco de laranja, eles aumentam o preço do suco e abaixa quando interessa para eles. Sim. Então, essa CPI que nós estamos, que hoje teve a sua primeira reunião, e uma CPI que eu quero aqui deixar registrado, que tem um prazo só de 45 dias para trabalhar. Por que só 45, deputado? Porque ela já foi instalada há 90 dias atrás. Vence 90 dias, dia 10 de junho.
E nós começamos a trabalhar no dia, que dia que é hoje do mês? Pois é, deputado, agora se falar no trabalho da CPI, mas não é contra a laranja, é contra a cartelização do setor. É? São poucas trades no mundo que absorvem a laranja plantada aqui nos laranjais paulistas, vamos dizer assim, e processa o suco e vende. O negócio está ruindo para os pequenos, por quê, deputado? É isso que você quer saber na CPI. Esse ano, Jorge, até que melhorou o preço da laranja no estado de São Paulo. Tanto é que quem vai na feira todo domingo sente que o preço da laranja aumentou, está cara a laranja, está cara. Sim. Então, um preço razoável da laranja aqui no estado de São Está Paulo. remunerando bem o produtor? Está remunerando bem o produtor e o produtor tem uma perspectiva de que isso continue melhorando sempre. Sim. Tanto é que aumentou a produção de laranja aqui no estado de São Paulo. Eu tenho os números, eu posso passar para o nosso telespectador. Deputado, segundo o CPEA, que é o instituto que faz o levantamento, né, da produção paulista na citricultura, são 364 milhões de caixas, cada caixa tem 40 quilos e 800 gramas, 40,8 quilos nessa temporada que é 2017 e 2018. Bom, essa alta foi de quase 50%. Uma superprodução decorrente, é claro, do clima favorável em 2016, calor moderado, chuvas bem distribuídas, a retomada dos investimentos na produção, o adensamento dos novos pomares, ou seja, estamos produzindo laranjas como nunca. Não é uma tendência... Cabe mais pé de laranja num alqueire de terra, num hectare de terra, do que cabia há 10, 15 anos atrás. Estamos produzindo mais laranjas, mas isso também não reflete no preço quando há um excesso de produção? Pelo menos sempre foi assim, né? Há excesso de produção, o preço deveria cair. E aí não remunera o produtor, ele não reinveste na produção, em novas plantas, em novos plantios, né? Então, Jorge, a CPI é uma CPI muito importante, tanto é que eu estou discutindo que nós não podemos admitir que comece uma CPI e termine com 45 dias, porque é uma luta desse cartel da laranja já de muitos anos. Sim. Desde o surgimento da laranja. Tanto é que agora, com o governo, no governo Lula e no governo Dilma, o CAD conseguiu aplicar uma multa para eles de 360 milhões Sim. de reais pelo cartel que eles fazem colocando o preço da laranja de acordo com os interesses dele. Esse cartel foi multado. Isso que é uma multa irrisória, 360 milhões não é nada. Nós temos documentos que essa multa deveria ser de 2 bilhões ao ano. Frente ao prejuízo que tem o pequeno e o médio produtor. Sim. Porque se você vai conversar com o pequeno, com a doença que a laranja já teve aqui a citricultura vem sofrendo aqui no estado de São Paulo. O greening, principalmente. O greening, principalmente. Sim. Tudo isso levou com que os pequenos praticamente desapareceram. E nós precisamos voltar que o pequeno e o médio produtor tenha condição de plantar laranja, tenha condição de tratar da laranja, tenha uma Secretaria da Agricultura que... Pois é isso que eu quero ouvir. Tem só 2 minutos, deputado, já é praticamente a nossa consideração final aqui. Por que o governo não investe mais? Haja vista, eu vou pegar aqui o número, hein? Da Fiesp, é isso, do setor agropecuário da Fiesp. Agronegócio paulista, laranja, primeiro lugar no Brasil, 65% da laranja brasileira aqui nos pomares paulistas. O valor disso, 6 bilhões de reais, deputado. Só esse PIB todo já não justifica uma presença maior do Estado? Jorge, ao contrário, o governo tem desincentivado, não tem incentivado o pequeno e o médio produtor. Porque plantar laranja, o pequeno e o médio, é lucrativo. Se tem uma política para laranja aqui no estado de São Paulo, que tenha controle das doenças que foi abandonado durante tanto tempo. Mas aí pressupõe a Casa da Agricultura. Casas de agricultura, que nós tenhamos incentivo para o produtor, a Casa da Agricultura dando condições do engenheiro agrônomo ir lá acompanhar. A Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, as APTAS. As APTAS acompanharem, o FEIDRO, tudo isso que a gente tem aqui no estado de São Paulo, colocar na mão do pequeno e do médio produtor. Essa questão da laranja, eu quero voltar aqui a falar, porque a CPI
vai nos dar muito mais condições da gente discutir aqui no estado de São Paulo, que tinha muito mais pés de laranja do que nós temos hoje, está produzindo muito mais, Sim. com menos pé de laranja. Sim. E nós queremos... E pés plantados em fazendas que já são das trades que ditam o preço. Que ditam o preço. O preço. Eu fiz um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa que foi vetado pelo governador, que o grande produtor não poderia plantar laranja. Quem teria que plantar laranja era o pequeno. Porque ele é dono da indústria, ele plantando a laranja, ele não compra a do pequeno e do médio produtor. Então você tem que proibir ele de plantar laranja e a vocação dele é para produzir o suco e não a laranja. Sim. Então eu fiz um projeto de lei que foi vetado pelo governador. Não que eles não têm direito de plantar. Eles têm direito de plantar, mas não têm o direito de matar o pequeno. De impor o preço. De impor o preço e matar o pequeno e o médio, porque quando ele morre é porque o preço que eles colocam para o produtor é lá embaixo. Assunto da CPI e assunto tema de debate aqui na TV Assembleia SP. Muito obrigado por seus esclarecimentos, deputado. Eu que agradeço a oportunidade e quero que a TV Assembleia tanto acompanhe a vinda da EMAI no Sim. dia que a gente determinar, e também que a CPI acompanhe, que a TV Assembleia acompanhe a CPI, que do meu ponto de vista nasceu capenga, porque com 45 dias, depois de 90 dias desperdiçado. Muito obrigado aos telespectadores e à TV Assembleia e a você, Jorginho. Parabéns, sucesso. Eu conversei com o deputado José Zico Prado, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.